Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será destruição. Amados, a única pessoa que pode destruir você é você mesmo, sabia disso? Está escrito lá em Provérbios 23:7. A única pessoa que pode destruir você é você mesmo. Porque como pensa em sua alma, assim ela é. Você sabia que ninguém pode destruir o ferro, mas a sua própria ferrugem o destrói? Da mesma forma, amado, ninguém pode destruir você, a não ser seus próprios pensamentos. Portanto, se ligue. Jesus, minha razão de viver. A única pessoa que pode destruir você é você mesmo. Provérbios 23:7 diz: porque como pensa em sua alma, assim ela é. Vai depender dos seus pensamentos, seu modo de agir, a sua ação, não é mesmo? Você é capaz de dizer que pensamentos têm ocupado sua mente nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas? Você é capaz de dizer isso? Que a sua mente tem ocupado a sua alma? Quais pensamentos que estão ocupando sua mente neste exato momento enquanto você lê este texto? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Talvez eu possa perguntar de outra forma: como você tem se sentido ultimamente? Desanimado, frustrado, cansado, apático, animado ou alegre? Como está a sua mente? Amado, nós dificilmente prestamos atenção naquilo em que pensamos, não é mesmo? Mas os nossos pensamentos são importantes, pois o tipo de pensamento que nutrimos reflete diretamente em nossas emoções e ações diárias. Se for pensamentos bons, nossas ações serão boas. Se forem pensamentos maus, nossas ações serão más. Amado, se você puder identificar o tipo de pensamentos que tem nutrido com maior frequência, perceberá que tais pensamentos têm refletido em suas emoções. Examina, pois, você mesmo como está a sua vida espiritual, suas emoções. Isso é tão real, amado, que a Bíblia insiste para que estejamos atentos em nossos pensamentos, conforme Mateus 6,33. Toda ação, seja ela boa ou má, começa com o pensamento, não é mesmo? Primeiro vem o pensamento, depois vem as atitudes. Amado, se penso constantemente em algo, meus sentimentos se voltam para isso. E à medida que isso acontece, minhas ações se tornam reflexos desses sentimentos. Nós agimos conforme os nossos pensamentos. Lá em Filipenses 4:2-9, o apóstolo Paulo trata de algumas dificuldades que a igreja de Filipe estava enfrentando, problemas de relacionamentos, falta de alegria, de ansiedade. Diante dessas dificuldades, a solução apresentada foi: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Paulo foi bem claro com aquele povo de Filipos. Se os pensamentos forem bons, que ele venha ocupar sua mente. Se forem más, que venha repreender. Em outras palavras, amado, o apóstolo Paulo mostrou aos filipenses que a solução para vencer os problemas deles devia começar com uma mudança de pensamentos. Eles deveriam buscar a reconciliação para restaurar os relacionamentos. Deveriam se alegrar, deveriam orar para vencer a ansiedade. Mas nada disso seria eficaz se seus pensamentos não fossem transformados. Se o pensamento mal vem, tem que repreender.
e buscar solucionar sem ações, sem atitudes. É tomar um outro posicionamento, é repreender aquele pensamento mal. Talvez você esteja tentando mudar a sua postura diante das circunstâncias da vida. Talvez você ore bastante para que Deus te ajude a vencer as ansiedades e preocupações da vida ou sentimentos ruins. Mas o ponto é, seus pensamentos têm honrado a Deus? Seus pensamentos agradam a Deus? Se tiver, amém. Se não tiver, mude de pensamento, mude de atitude. O exemplo simples disso, amado, é quando carregamos algum tipo de mágoa em relação a alguém e oramos para que Deus nos ajude a perdoar. Depois de orar, nos sentimos aliviados, mas com o passar do tempo, parece que a oração não surte mais efeito. O problema, amado, não está na oração. A oração requer mudança de mente. Se oramos e continuamos nutrindo pensamentos que geram ressentimento, nossas orações se tornam vãs. Não há como vencer qualquer sentimento se não vencermos antes nossos pensamentos. Não adianta você orar pedindo ajuda para perdoar alguém. Naquele momento você perdoa, mas depois vem um ódio, vem um rancor, vem a mágoa novamente. Seus pensamentos ainda são voltados ao passado. Isso se aplica a tudo em nossas vidas, amados. Nunca conseguirei confiar em alguém enquanto não parar de nutrir pensamento de desconfiança. Quando as pessoas vivem desconfiando das outras, o pensamento delas será sempre esse. Não conseguirei confiar em Deus enquanto não parar de pensar que Ele não tem poder para suprir minhas promessas. Já é um pensamento negativo. Ele tem que orar, crer que Deus muda, que transforma a sua vida e transforma a vida da pessoa a qual você está orando. Por vezes, amado, nos sentimos deprimidos, não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que estamos pensando. A depressão vem no nosso pensamento. Então a pergunta é, no que você está pensando? Está pensando em coisas boas? Amém. Está pensando em coisas más? Repreenda, mude seu pensamento. Pensar corretamente, amado, é tão eficaz que Paulo compartilha seu próprio testemunho no mesmo capítulo 4 de Filipenses. Ele afirma que aprender a viver contente em todas as circunstâncias. Olha só. Ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias. Não eram mais as circunstâncias que comandavam seus sentimentos, mas a certeza que nutria seus pensamentos. E ali ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. Esse é o tipo de pensamento que devemos nutrir, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Eu posso tudo com o Senhor. Posso tudo com aquele que me direciona. Devemos, amado, orar, devemos cuidar de nossas ações, mas nada disso será eficaz se não mudarmos nossos pensamentos, se não formos transformados pela palavra de Deus. Devemos tocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Essa é a chave para uma vida de contentamento e abundância. A palavra do Senhor fala, eu bem sei os pensamentos de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Ele também sabe quando é pensamento de maus e não de paz. Amado, ao invés de insistirmos em pensar naquilo que produz ansiedade em nós, o apóstolo Paulo nos aconselha a pensarmos naquilo que nos trará paz. O que te traz a paz? A lista do apóstolo Paulo é a seguinte. O que nos traz a paz? Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo é o que é de boa fama, tudo que é virtuoso, se alguma virtude há, tudo que é louvável, se algum louvor existe. Portanto, comece a analisar seus pensamentos à luz desta lista. Se seus pensamentos passarem por esses critérios, então são dignos de ocuparem sua mente. Se não, repreendo. Se não, lanço fora, pois eles não te beneficiarão em nada. Pelo contrário, só irão roubar a sua paz. Pode ter certeza disso. Uma coisa é fato,
a palavra de Deus passa por todos esses critérios. Então, em suma, se ocupe mais em meditar naquilo que a palavra de Deus diz. Conforme Mateus 6,33. Buscais, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amado, o que tem te inquietado? Talvez essa inquietação não seja por falta de oração, mas por falta de pensamentos que edifiquem, que tragam paz e confiança. Não é mesmo? Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha só, eu quero trazer à memória aquilo que é bom, aquilo que me traz esperança. Então ele recitou, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lucas, Lamentações 3, 21 e 3. Mas pensar na misericórdia de Deus lhe trouxe paz. Medite na palavra de Deus, se deleite em suas promessas. Eu tenho certeza que suas emoções serão reordenadas e colocadas no rumo certo. Esse princípio também, amado, se aplica aos pecados contra os quais lutamos. A nossa luta é constante todos os dias. Talvez haja pecados contra os quais você tem lutado, que você tem orado, jejuado, mas de tempo em tempo eles ressurgem e você se sente fracassado ou fracassada, não é mesmo? Será que Deus não tem ouvido suas orações ou elas têm sido fracas demais? Certamente Deus tem ouvido suas orações e concedido força para que você vença as tentações, mas avalie a sua mente. Se não tem sido campo para pensamentos impuros que te fazem desejar pecar após vezes. Pense corretamente, pense nisso. Por mais estranho que possa soar, amado, devo dizer que se você se sente alegre hoje, essa alegria é motivada menos pelas circunstâncias e mais pelos seus pensamentos. Porque amanhã as coisas podem continuar exatamente iguais e a sua alegria evaporar repentinamente. Da mesma forma, amado, se você se sente triste ou desanimado ou desanimada, sua tristeza tem muito mais a ver com seus pensamentos do que com o acontecimento externo. Apesar disso, nossa tendência pecaminosa é sempre colocar a culpa de nossos sentimentos e ações em outros, não é mesmo? Mas diante de Deus somos tão responsáveis por nossos pensamentos e sentimentos quanto somos por nossas ações. A culpa são nossas. Portanto, amado, se ocupe menos com as circunstâncias que você pode mudar e mais com seus pensamentos sobre os quais você tem pleno controle. Lembre-se, você é aquilo que você pensa. Lembre-se disso. Você é aquilo que você pensa. Se você é pessimista, você será um pessimista. Se você é otimista, você será otimista. Portanto, se ocupe menos com as circunstâncias que você não pode mudar e mais com pensamentos sobre os quais você tem pleno controle. Procure ter domínio próprio em tudo que faz, tudo que agrade a Deus. Amado, não importa o que aconteça em sua vida, é você que decide como as circunstâncias te afetarão. Algo muito bom pode acontecer, coisas boas acontecem o tempo todo, mas se diante disso você continuar mantendo pensamento negativo, por melhor que seja o acontecimento, você continuará se sentindo para baixo. Veja a reação de Abacuque durante a expectativa que o dia da angústia lhe sobreviria. Abacuque foi bem claro, né? Abacuque 3, 17 e 19, onde ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, um produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como as corças e me faz andar sobre os meus lugares altos.
Abacuque foi bem claro, não importa as circunstâncias, na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, na doença, louvarei ao Senhor. O problema, amado, não está naquilo que acontece ou que deixa de acontecer, mas na forma de conduzir nossos pensamentos e sentimentos diante das circunstâncias. Posso tudo naquele que me fortalece. Quanto menos pensamos nas coisas de Deus, em sua palavra, em suas promessas, mais nossos pensamentos se tornam nocivos e autodestrutivos e tendem a nos empurrar para o abismo emocional e até conduzir a atitudes dos quais provavelmente iremos nos arrepender, levando-nos à depressão. Atitudes de ira, amados, são consequências de sentimentos de ira. A vingança nunca surge do nada. Ela resulta em ressentimento. Guerra gera guerra. Jesus disse que que sentimentos são equivalentes às ações. Se você deseja uma mulher ou um homem que pertence a outro, você já adulterou. Se você odiou alguém, você já o matou. Isso porque antes do adultério se tornar uma ação, ele começa com o pensamento, que gera um sentimento, o desejo. E então, não satisfeito, ele produz uma ação. E o ato consumado, veja o adultério de Davi com Betseba. Da mesma forma, ninguém mata alguém por amor. Se amasse, não mataria, pode ter certeza disso. Primeiro nasce o pensamento maus, que geram sentimentos maus, ódio. E então o ato é consumado. Veja o caminho percorrido por Caim, antes de matar seu irmão Abel. Veja os irmãos de José do Egito. Por isso, amado, pergunto novamente, no que você tem pensado? Nas drogas, no álcool, no roubo, na prostituição, na pornografia, nos homicídios? Se forem esses seus pensamentos, suas ações serão essas. Não é fácil controlar nossos pensamentos, não é mesmo? Mas o Espírito Santo coloca domínio próprio sobre nós. Gálatas 5:23. Deus sabe disso, mas Ele não nos deixou sem auxílio. Temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia em nossas fraquezas. Além disso, amado, sua palavra nos orienta a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu te incentivo a apresentar diante de Deus seus pensamentos e orar pedindo a Ele que te auxilie a vencer seus pensamentos por meio da palavra e controlar suas emoções. Mais do que isso, amado, que o Espírito Santo te conduza, te lembrando diariamente de tudo aquilo que é bom, justo, puro, amável, louvável, virtuoso. Pense nisso. Medite ali em Gálatas 5:23 em diante. O fruto do Espírito. Ao invés de pensamentos maus, busque o Espírito Santo para te dar sabedoria e colocar o fruto dele no seu pensamento, no seu coração. É o amor ágape, é o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança. Quando você tiver o fruto do Espírito armazenado em sua mente, suas atitudes serão totalmente diferentes. Só irão acontecer coisas boas, coisas puras, coisas justas, coisas amáveis, coisas louváveis, coisas virtuosas. Pense nisso. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor Bagaço com Lázaro. Muitas pessoas, né, se sentem como um bagaço, porque o pensamento dele é de bagaço. Ele não vê nenhuma vitória. Ele é um pessimista. Vive no abismo, deixando-se levar pelo vento. É como uma folha seca, é como um vento. Anda perambulando pelas ruas, sem destino, sem razão. Amém? Vamos meditar nesse louvor? A palavra, o que Deus já falou com você através dessa palavra. Pensamentos positivos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Medite nesse louvor. Vamos orar? Vamos colocar em prática?
falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias, e como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo. Amém, amados? É isso aí, medite nesse louvor. Às vezes você está como um bagaço, só com pensamentos maus, guardando ódio, guardando rancor, guardando mágoas, está vivendo como um bagaço. Se entregou ao mundo das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do crime, só pensamentos maus. Mas Jesus é o único que pode mudar seus pensamentos. O Espírito Santo colocará o fruto do Espírito dele em vós e será totalmente transformado. Você deixará de ser um bagaço e será um servo do Senhor, onde você poderá dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim, quando você estiver com pensamentos bons, pensamentos que agradam a Deus. Uma pessoa que tem pensamentos maus jamais poderá dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque Deus não habita no meio de pessoas incorruptíveis. Deus não dá resposta às orações de quem vive com pensamentos maus. Portanto, entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mude seus pensamentos, pense, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez eu te louvo e te exalto. Te agradeço, Pai, por ter me tirado do abismo, me tirado das trevas e me trazido para a luz, aberto meus olhos, minha mente, me dado pensamentos positivos, colocado o fruto do Espírito Santo em mim. Peço que o Senhor, doce amado Espírito, vá também de encontro a essa pessoa que ainda está com pensamentos fechados, com a mente fechada, precisando da sua ajuda, Pai. Pessoa que está como um bagaço, entrega ao mundo dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição, do crime, só pensamentos maus, que o Senhor venha colocar o fruto do seu Espírito sobre ele e venha ter esse domínio próprio, esse amor ágape que vem de ti sobre a vida dele. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Não seja um bagaço, não seja como uma árvore, uma folha seca, não seja como um vento. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deixe o Espírito Santo colocar o fruto do seu Espírito sobre sua vida, onde você terá um amor ágape, um domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança. Sua vida será totalmente transformada. Não seja um bagaço. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás quer isso aí. Ver você como um bagaço, como uma folha seca, perambulando pelas ruas, só com pensamentos maus. Mas Deus quer o melhor para você. Portanto, entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Ele jamais, jamais irá permitir que você venha seguir ao Senhor, entregar sua vida ao Senhor. Então não se deixe enganar por ele. Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre.